Fala pessoal, eu me chamo Humberto, sou investidor de fundos imobiliários e no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do fundo imobiliário VISC11, o famoso VISC11, fundo de shopping centers da Vinci. Então vai ser um vídeo de acompanhamento do fundo imobiliário, tá? Então já filtrando aqui bem meu público, vamos dar uma olhada no último relatório. Eu vou fazer alguns comentários e mostrar informações relevantes aqui para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá, chega de enrolação. Vamos começar aqui falando sobre os imóveis do fundo. Então, começando aqui pelo mais importante. No vídeo que só temos imóveis de shopping, não temos outro tipo de setor de imóvel. E os imóveis mais relevantes que você vai ter aqui no relatório são esses quatro aqui. É o Burden Shopping, Porto Velho Shopping, Campinas Shopping e o Shopping Praia da Costa. Nenhum grande ativo que se destaque assim frente aos outros fundos imobiliários, né? Quando você olha lá no XP, no HGBS, tem ativos que chamam mais atenção. Aqui nesse fundo são ativos mais medianos para de boa, então é um portfólio um pouco diferente que você encontra em outros fundos. Então, só dando uma olhada aqui, tá, galera? Com certeza tem algum shopping que você conhece. É um fundo bem diversificado em questão de shopping centers. Aqui, até no Rio de Janeiro tem bastante também. Né? Então, só olhando aí, tem Madureira Shopping, tem lá no Mall 11 também. Guax Shopping, bem conhecido aqui no Rio de Janeiro. Shopping Plaza Sul, que também tem lá no HGBS, se eu não me engano. Né? Então, enfim, tem vários shoppings hoje. Os estados que mais representam aqui o portfólio do fundo é 32% São Paulo e 14% Rio de Janeiro. Aí depois vem um monte de estado, tá vendo? É um fundo bem diversificado em questão de localização dos imóveis. Para quem está procurando isso, é o fundo ideal com certeza. Não temos também muita concentração aqui por administradora que você encontra em outros fundos. Então você olha lá no XPML, é tipo Alus, né, Iguatemi, etc. Aqui não, aqui é Ancar e Argo. Né? Então é diferente também. O fundo hoje tem essa estratégia aí de portfólio minoritário. Então ele tem esse monte de shopping ali que eu mostrei para vocês, uma quantidade muito grande, porque o fundo compra pequenas partes de vários shoppings aleatórios. Né? Ele não compra um shopping inteiro, ou então ele compra 50% de um shopping, ele compra pequenas partes de vários shoppings. É a estratégia do fundo aí de diversificar. Então ele acaba sendo minoritário na maioria dos ativos, ele não consegue definir muito qual que vai ser aí o rumo da maioria desses ativos. Aqui onde estão localizados a maioria dos ativos do fundo, só um mapa aí diferente para quem quiser dar uma olhada. Então, cara, como eu disse para vocês, tem ativo no Brasil todo, a maioria dos estados tem ativo aí. Então é bem interessante a diversificação desse fundo. Hoje ele está aí com uma taxa de vacância no portfólio, ou seja, espaço vazio no portfólio de 5,6%. Eu vi gente comentando que essa vacância era alta para esse fundo, mas eu deixo aqui para vocês que não é. Então não é uma vacância alta. Eu olhei aí vários outros relatórios de outros fundos imobiliários. Essa vacância é bem parecida com o que você encontra no HGBS 11 e no HSML 11. Tá bem assim, pau a pau, assim, eu diria, tá? Tá bem parecida. O único fundo que você vai encontrar uma vacância um pouco menor é no XPML. Né? Então é um pouco menor, assim, ligeiramente menor. Então questão de vacância aqui nesse fundo, eu diria que não é nada a se preocupar, apesar dele já ter tido uma vacância um pouco maior aqui em fevereiro, tá vendo? Não sei se é normal aí do portfólio, mas vamos acompanhar. Aqui, quanto cada um dos shoppings representa em relação ao resultado mensal do fundo. Então, mais ou menos a mesma coisa que a gente estava vendo ali em cima, né? Nada a se preocupar também. Aqui, estimativa de rendimentos do fundo. Só fazendo um comentário aqui rápido também para vocês, o fundo já distribuiu R$ 1 por cota durante um tempo. Então aqui no gráfico a gente consegue ver de fevereiro até maio de 2024 o fundo distribuiu R$ 1 por cota. Depois ficou pagando 85 centavos, aí caiu para 83 centavos, 80 centavos. E a ideia é que ele continue pagando entre 80 centavos e 85 centavos. Mais ou menos 82 centavos, 83 centavos de média aí de dividendo nos próximos meses. Então, qual é o comentário que eu gostaria de fazer sobre isso aqui? Nesse período aqui, foi quando o fundo vendeu alguns dos imóveis e conseguiu distribuir lucro para o cotista. Ou seja, foi um período não recorrente do fundo. Então, foi um período que ele pegou um shopping que ele tinha ali, ele conseguiu vender esse shopping com lucro, pegou todo esse lucro, ficou em caixa e foi distribuindo aos poucos durante o primeiro e o último e primeiro semestre aí, primeiro e último semestre do ano de 2024. Então o fundo conseguiu distribuir um pouco a mais durante esse tempo.
A cotação, é lógico, com o fundo pagando mais, acabou subindo muito, então o fundo acabou ficando caro assim. E depois ele voltou a pagar 80 centavos e a projeção nova é entre 80 e 85 centavos, galera. Não tem nada de errado acontecendo no fundo. Isso aqui é comum, né? O fundo vendeu um imóvel, conseguiu entregar um pouco mais e agora está caindo o rendimento. Se você comprou achando que ele ia entregar esses R$ 1 aqui, cara, você errou porque o fundo estava entregando não recorrente. Eu vou explicar para vocês um pouco mais aqui embaixo. Então, essa aqui é a DRE de resultado do fundo. Como vocês conseguem ver, aqui em verde é o tanto que o fundo gera de receita de shoppings, né? Então, receita de aluguel que vem do fundo. E o que está em vermelho aqui são as despesas do fundo. E essa parte roxa aqui, essa linha roxa é a despesa financeira, que é a despesa com dívida que o fundo tem hoje. Se você olhar aqui o resultado do fundo, nesse mês de fevereiro isoladamente, o fundo teve R$ 1,06 por cota de resultado de shopping, ou seja, vindo de aluguel, de shopping, etc. Gastou 25% desse 1,06 aqui por cota e sobrou aqui para o cotista mais ou menos R$ 1,21, porque teve o resultado aqui de um último recebimento de venda que o fundo teve. Então foi isso aqui, tá vendo? Eles colocaram aqui. Recebemos 25 milhões da última parcela de venda parcial do ativo Iguatemi Bosque, ou seja, última parcela da venda, não vai ter mais parcela de venda. Então, esse resultado aqui de 0,28 não recorrente não vai ter mais. Então, qual que era de verdade o resultado não recorrente do fundo esse mês? Mais ou menos 79 centavos por cota, se a gente ignorar isso aqui, né? Então, vamos fazer uma conta melhor aqui. 1,21 menos 1,28, mais ou menos 93 centavos por cota, desculpa, tá, gente? Então a gente só diminuiu aqui o resultado total menos esse não recorrente, que mês que vem não vai ter, tá? Então tô deixando claro aqui. Sobrou aí mais ou menos 93 centavos por cota pro cotista. O que eu quero dizer com tudo isso? É que o fundo não consegue de fato gerar esses 80 centavos aqui que ele está pagando hoje e provavelmente não vai conseguir gerar também esses 85 centavos aqui que eles prometem na banda superior aqui de projeção de dividendos. Então o que você tem que ficar ligado? Quando a gente olha aqui nessa outra coluna aqui, a gente consegue ver que o acumulado de 2025, ou seja, os meses até agora, né? A gente está no relatório de fevereiro. Então janeiro e fevereiro o fundo teve mais ou menos uma média de 91 centavos por cota de aluguel de shoppings. Então já é um pouco menor do que ele gerou esse mês. Quando você olha aqui a despesa, se a gente considerasse uma despesa de 25% para todo mês, que é bem provável que esse fundo tenha, a gente chega aqui de um recorrente de 68 centavos por cota. Até coloquei aqui embaixo, tá vendo? Ele coloca uma média de 0,96, mas só tem 2 meses nessa média, então não dá muito para se basear. O fundo ia estar gerando mais ou menos 68 centavos por cota de resultado total. Então é um fundo que eu não consigo ver ele gerando esses 80, 85 centavos por cota sem venda. Então é um fundo que vai ser um pouco complicado para ver ele pagando esses 80 centavos. Se você olhar aqui nessa outra coluna, ó, ele coloca aqui acumulado desde IPO. Opa, deixa eu só colocar isso aqui do lado. Acumulado desde IPO por cota média mensal. Então, tá vendo? 0,73 aqui em cima. Aí tem um monte de despesa. E esse aqui seria o recorrente total e o tanto que ele conseguiria distribuir, tá vendo? Entre 66 centavos e 67 centavos. Então vai ter, uma hora ou outra vai ter uma redução aqui de dividendos. Quando a gente olha relatórios mais antigos, reparem nesse número aqui, né? Nesse mês de fevereiro o fundo colocou aqui 30 milhões de reais, porque é um mês que ele recebe um pouco de não recorrente também de aluguel, porque teve imóvel de dezembro, janeiro que gerou um pouco mais, aí o fundo recebe aquela porcentagem do aluguel, etc. Então, olha aqui as médias que a gente vê nos outros meses. Setembro de 2024, 26 milhões. Agosto de 2024, 24 milhões. Outubro de 2024, 23 milhões. Outubro de 2024 também, né? Um outro relatório aqui, 27 milhões. Dezembro de 2024, 28 milhões. E etc, etc. Então, é um fundo que, em média, gera aqui 26 milhões de reais. Nessa parte aqui, ó. Né? É a média dele, 26 milhões de reais. Que dá mais ou menos esses 91 centavos, 90, 91 centavos por cota, menos a despesa, sobra aí pra gente 68, 70 centavos mais ou menos. Então fiquem ligados aí nos rendimentos desse fundo. Eu até coloquei aqui no gráfico, ó, a tendência é essa aqui, tá, galera, de dividendo para esse fundo. Dá uma quedinha e ele estabilizar ali, sei lá, nos 70 centavos, talvez nos 75, se ele conseguir vender mais algum imóvel. Vamos acompanhar aí nos próximos meses. Aí aqui falando dos resultados que o fundo teve assim em questão de portfólio, tá?
Então, inadimplência líquida do fundo nesse mês aí de janeiro ficou ali na casa dos 6,7%. Então, parece alta a inadimplência, né, de gente que não está pagando aluguel, mas é normal para esse período aqui. Olhando outros fundos também, você vai ver uma inadimplência bem parecida com essa. Então, são de lojas que entregam no início do semestre do ano, lojas que deixam de pagar, etc. É bem normal de shopping isso acontecer. NOI por metro quadrado, lucro por metro quadrado ligeiramente subindo no mês de janeiro, né? Então, legal de ver isso aqui. Vendas por metro quadrado também subindo ligeiramente no mês de janeiro. E essa aqui é a carteira do fundo, que é basicamente no que o fundo está investindo hoje. Hoje ele tem 3,8 bi em imóveis, investidos em imóveis, tem 298 milhões em caixa e uma dívida total de 532 milhões de reais. O que significa para você que é cotista do fundo hoje? O caixa do fundo cobre mais ou menos metade da dívida e fica faltando aí 234 milhões mais ou menos para pagar toda essa dívida. Não faria sentido o fundo pegar uma dívida se ele já tinha esse dinheiro em carteira, né? Então, basicamente esse o motivo aqui da dívida do fundo. E esses aqui são as taxas das dívidas do fundo que ele tem hoje. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 CRIs no fundo hoje, 6 CRIs. E temos algumas taxas ok, outras um pouco mais caras, por exemplo essa aqui. IPCA mais 6,25, uma taxa normal. Essa aqui já é uma taxa um pouco mais cara. IPCA mais 7,65. Essa do Granja Viana aqui, CDI mais 1,85 já é uma taxa bem puxada, na minha opinião. Mas só significa 7% da dívida. Essa aqui já é uma taxa ok também, ok. 100% do CDI vai ficar caro agora, né? Mas também é uma taxa, é uma porcentagem baixa da dívida. Ou seja, o fundo tem uma dívida muito cara, né? 500 e poucos milhões de reais, mas é um fundo de 3 bi, galera. Então, assim, é uma dívida ok. Quando a gente olha aqui para o cronograma de utilização de caixa do fundo, a gente vê que dos 298 milhões que ele tem hoje aqui em caixa, ele vai usar 38 milhões, só essa barra azul escura aqui, tá? Ele vai usar 38 milhões em 2025, 33 em 2026, 34 em 27, etc, etc, até 2032, que é quando o caixa do fundo de fato acaba. Aí ele vai ter que fazer uma emissão, alguma coisa, para continuar pagando esse restante aqui, que ainda sobram uns 200 e poucos milhões aí, para eles pagarem de dívida. Então fiquem ligados, essa parte cinza aqui é tudo juros, então isso entra aqui na DRE, ele entraria aqui nessa linha roxa, tá vendo? De despesa financeira, que hoje está na casa dos 15%, pelo menos nesse mês de fevereiro, ficou na casa dos 15% de despesa. Só que o caixa do fundo em si só acaba em 2032, então uma alavancagem que apesar de alta, apesar de ser um pouco cara, eu não me preocuparia muito, o fundo ainda tem uma gordura muito grande. O que pode dar problema aqui? Se o fundo pegar esse caixa e comprar outro ativo, pegar outra alavancagem, né? Enfim, aí mudaria alguma coisa. Se ele aumentar essa alavancagem ou se ele usar esse caixa aqui para comprar um outro ativo, aí vai ficar um pouco mais difícil esse cronograma aqui de alavancagem. Se ele pegar, por exemplo, outro ativo, esse caixa vai acabar, sei lá, em 2028, tá ligado? Então tem que ficar ciente aí de quando que esse caixa vai acabar, tem que estar sempre acompanhando aqui. Já esteve pior a situação, hoje está um pouco melhor. Eu diria que esse fundo tem uma gordura grande aí em questão de caixa, se ele não utilizar esse caixa aí para algo que não deveria utilizar, tá bom? Finalizando aqui o vídeo, rapidamente, vamos dar uma olhada no gráfico de retorno histórico do fundo. Então, nessa linha verde aqui é o retorno do VISC, na linha vermelha é o retorno do CDI, então comparando o VISC com o CDI 11. Nos últimos anos, desde 2018 até agora, o VISC está ganhando ligeiramente, 2% a mais que o CDI de 2018 para cá. Então, olha aí, fundo da Vinci ganhando do CDI no histórico. Então, esse gráfico aqui ele considera tanto valorização de cota quanto entrega de dividendos, tá? Então, só para vocês ficarem cientes. Então, o fundo perdeu alguns momentos, tá vendo? Aqui em 2020 foi quando teve a crise lá da pandemia, né? Shopping, etc. A cotação caiu muito, então o fundo perdeu pro CDI. Só que de lá para cá o fundo vem ganhando, né? Tá vendo? A parte verde bem acima do CDI. E agora, recentemente, perdeu porque a cotação caiu, porque todos os fundos imobiliários tiveram cotações caindo, mas depois voltou e agora está praticamente empatado com o CDI. É um fundo legal, né, pessoal? Estou entregando um resultado interessante aí. Não tem um dos melhores portfólios que a gente pode ver em fundos hoje, mas é de fato um fundo bem interessante. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí, se inscreve no canal. Vejo vocês na próxima.